Em Hollywood, a fama encanta e o sucesso parece ao alcance das mãos. Mas por trás dessa fachada glamourosa existem histórias que ninguém gostaria de viver. Hoje vamos te mostrar o lado mais sombrio das luzes do estrelato. Essas lutas silenciosas, as quedas em espiral e os momentos de solidão que grandes ícones enfrentaram enquanto o mundo só via o seu brilho. Desde a intensidade de John Belushi até a trágica partida de Marilyn Monroe, esses talentos pagaram o preço mais alto da fama. Número 1. John Belushi, um ícone do humor irreverente e carismático dos anos 70, deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Com seu estilo único, Belushi fez o público morrer de rir em programas como Saturday Night Live e filmes como The Blues Brothers. No entanto, por trás de seu humor inesgotável, ele enfrentava uma realidade bem diferente, marcada pela pressão e pelos vícios. Sua vida dentro e fora dos palcos foi tão explosiva quanto suas atuações, e sua relação com o mundo das drogas chegou a níveis que surpreenderam quem estava ao seu redor. Durante as filmagens de The Blues Brothers, Belushi e seu colega Dan Aykroyd realizaram uma atuação que eletrizou milhões de pessoas. O que poucos sabiam era que o set desse filme emblemático também foi palco dos primeiros sinais visíveis da dependência de Belushi. Até mesmo o orçamento incluía uma verba destinada à cocaína, um indicativo do ambiente permissivo que cercava algumas produções da época. Em Negous, seu último filme, os problemas de Belushi se agravaram. A dependência havia chegado a tal ponto que a equipe de produção tomou medidas para evitar que o vício afetasse seu desempenho diante das câmeras. No entanto, mantê-lo de pé e em plena forma para cada cena foi se tornando cada vez mais complicado. Seus amigos e colaboradores o descreviam como alguém difícil de controlar, e o próprio produtor, Richard Zanuck, confessou que precisavam de apoio externo para que o ator conseguisse completar suas cenas. Belushi levava uma vida pessoal intensa e acelerada em Nova York. Suas noites eram uma mistura constante de festas e encontros nos clubes mais exclusivos, onde a fotografia e as drogas pareciam ser a ordem do dia. Numa dessas noites, em um desses clubes, ele conheceu a fotógrafa Marcia Resnick, que lhe propôs uma sessão de fotos que despertou seu interesse. 6 meses depois, os caminhos dos dois se cruzaram novamente, mas desta vez seria em circunstâncias que ninguém poderia prever. Apenas 5 dias após seu último encontro, o ator foi encontrado sem vida em seu quarto no Chateau Marmont, um famoso hotel em West Hollywood. A notícia de sua morte chocou o mundo do entretenimento. A autópsia revelou uma mistura letal de heroína e cocaína em seu organismo. Para Resnick, sua última sessão de fotos com ele ficou como uma lembrança agridoce de uma vida que queimou intensamente até ao fim. Belushi continua sendo lembrado não apenas como um gênio da comédia, mas também como uma figura que representa as complexidades e os perigos da fama desmedida. A história de Belushi destaca os desafios de manter o equilíbrio em uma indústria tão exigente. Número 2. Chris Farley. Ele era um comediante que se destacava por sua habilidade de fazer o público rir com suas interpretações desenfreadas e seu estilo físico e exagerado. Sua carreira decolou no Saturday Night Live, onde sua energia e entrega em cada apresentação o transformaram em uma estrela adorada. Mas, por trás de seu exterior alegre, Farley lutava contra uma série de dependências que incluíam cocaína, heroína, álcool e uma compulsão por comida. Ao longo dos anos, Farley fez inúmeras tentativas para recuperar sua saúde. Ele participou de programas de ajuda como Alcoólicos Anônimos e Ovelharters Anônimos e passou por várias reabilitações. No entanto, apesar desses esforços e do apoio de amigos e familiares, as recaídas eram uma constante em sua vida. Seus amigos mais próximos, incluindo Dan Aykroyd, David Spade e Tom Arnold, tentavam orientá-lo, embora a batalha fosse complexa e, em muitos casos, infrutífera.
No set do filme Almost Heroes, a equipe de produção chegou a implementar medidas rigorosas para garantir que Farley permanecesse sóbrio durante as filmagens. Essas restrições lhe deram uma estabilidade temporária e, por um tempo, parecia que ele estava melhor. Houve até momentos em que seus amigos notaram uma centelha de otimismo em sua vida, especialmente quando ele estava no processo de assumir novos papéis em Hollywood. Apesar dos esforços de seus entes queridos e da indústria para ajudá-lo, Farley não conseguiu superar seus desafios pessoais. Suas últimas semanas foram um retorno à sua vida de excessos e festas com amigos e conhecidos que tentavam, em vão, mantê-lo longe das substâncias que o prejudicavam. Em 14 de dezembro de 1997, Farley foi visto em uma série de bares em Chicago e, apenas alguns dias depois, seu irmão John o encontrou sem vida em seu apartamento. A autópsia revelou vestígios de diversas drogas e evidências de uma doença cardíaca grave, que havia complicado seu estado de saúde. Chris Farley continua sendo lembrado por seu talento e capacidade de fazer milhões de pessoas rirem, embora sua vida fora dos palcos tenha sido marcada por uma série de desafios e momentos sombrios. A figura desse comediante de coração generoso e espírito vibrante se tornou um símbolo da luta silenciosa de muitas celebridades, e seu legado permanece em cada um dos momentos de humor que deixou para o público. Número 3. Judy Garland. A eterna Dorothy de O Mágico de Oz foi uma das estrelas mais queridas de sua época. Desde muito jovem, ela encantou o mundo com sua voz, sua doçura e seu talento como atriz. No entanto, nos bastidores, sua vida não era tão idílica. Judy enfrentou uma pressão que a fez recorrer a substâncias desde muito jovem. Em uma época em que a indústria do entretenimento não contava com medidas adequadas para o cuidado de seus atores, especialmente das estrelas mirins, as exigências do trabalho levaram Garland a desenvolver uma relação perigosa com estimulantes e soníferos. Durante seus primeiros papéis, a necessidade de cumprir longas jornadas de trabalho fez com que lhe dessem pílulas para se manter acordada e ativa. Ao mesmo tempo, ao final do dia, davam-lhe comprimidos para dormir. Assim começou uma rotina de consumo de medicamentos que, com o tempo, se transformaria em dependência. A pressão constante dos estúdios e as expectativas de manter sua forma física e energia foram enfraquecendo a jovem atriz. À medida que sua carreira avançava, o vício se aprofundava. Os barbitúricos e as anfetaminas se tornaram parte essencial de sua vida. E embora Garland tenha mantido seu papel como uma das atrizes mais queridas de Hollywood, sua dependência começou a afetar sua carreira. Apesar de conseguir manter uma imagem pública impecável, após o sucesso de sua atuação em O Mágico de Oz, o impacto das substâncias afetava todos os aspectos de sua vida, desde seu desempenho profissional até sua vida familiar e seus relacionamentos pessoais. As constantes exigências do mundo do entretenimento cobraram seu preço em sua saúde. Garland lutou para conseguir papéis e manter sua carreira de pé, mas o vício e os problemas decorrentes de sua dependência de drogas a levaram a ter comportamentos problemáticos, como chegar atrasada ao set. Com o passar dos anos, as oportunidades foram diminuindo e o que em algum momento foi a promessa de uma carreira lendária acabou se transformando em uma história de luta e decadência. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland foi encontrada sem vida aos 47 anos em sua casa em Londres. O laudo apontou uma overdose acidental de barbitúricos. A notícia deixou seus admiradores e colegas em choque e marcou o fim de uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Garland continua sendo lembrada por seu talento e seu final trágico, nos lembrando da dureza que pode se esconder por trás do brilho da fama. Número 4. Elvis Presley. Conhecido como o rei do rock and roll, conquistou o mundo com sua voz, seu carisma e seu estilo único.
No entanto, à medida que sua carreira se expandia, também aumentavam seus problemas pessoais. Elvis não enfrentava apenas os desafios de uma carreira intensa, mas também lutava contra uma dependência crescente de medicamentos. No começo, o uso de remédios parecia ser apenas um mecanismo de apoio para lidar com o cansaço físico, mas com o tempo isso se transformou em uma dependência perigosa. Elvis sofria de problemas intestinais e outros males físicos que complicaram ainda mais sua situação. Os analgésicos e medicamentos que lhe eram receitados para lidar com suas dores tiveram efeitos adversos que intensificaram sua dependência. Os opiáceos e diversos calmantes passaram a fazer parte de sua rotina diária, a ponto de que, em sua casa, a famosa mansão de Graceland, ele armazenava uma grande quantidade de frascos de remédios. Nos últimos anos de sua vida, o desgaste físico de Elvis era evidente. Ele havia ganho peso e seus problemas de saúde se tornaram evidentes para seus fãs. Ainda assim, o rei continuava fazendo shows e se apresentando para o público que tanto o adorava, mesmo que isso custasse seu próprio bem-estar. As poucas pessoas próximas a ele tentaram ajudá-lo, mas o artista parecia estar preso em uma espiral de dependência que se tornava cada vez mais profunda. Em 16 de agosto de 1977, Elvis foi encontrado inconsciente em seu banheiro por sua companheira, Ginger Alden. Ele foi levado imediatamente ao hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. A autópsia revelou a presença de vários opiáceos e medicamentos em seu organismo, que agravaram ainda mais sua já delicada saúde. A causa de sua morte foi atribuída a uma falha cardíaca, resultado da pressão que seu próprio corpo não conseguiu suportar. O legado de Elvis Presley permanece vivo na música e em seus milhões de fãs ao redor do mundo. Sua história se tornou um lembrete dos perigos que as figuras públicas enfrentam quando a fama e a pressão se tornam esmagadoras. Número 5. Corey Monteith. Reconhecido e querido por seu papel como Finn Woodson na bem-sucedida série Glee, ele cativou milhões com seu carisma e talento. À primeira vista, parecia o protótipo do jovem ator de sucesso, uma personalidade cativante, um sorriso encantador e uma presença em cena que o fazia se destacar entre seus colegas. No entanto, por trás desse exterior de garoto carismático, Monteith escondia uma dura luta que o acompanhava desde a adolescência e que se tornou uma batalha constante ao longo de sua vida. Desde os 13 anos, Corey começou a usar substâncias, um fato surpreendente considerando sua juventude. Sua situação familiar era complicada. A separação dos pais e uma série de mudanças em seu ambiente fizeram com que o jovem Corey buscasse nas drogas uma forma de escapar. Apesar das tentativas de seus entes queridos de ajudá-lo, a dependência aumentou à medida que ele mesmo se aprofundava no mundo dos vícios. Para muitos, esse início tão precoce não era perceptível na personalidade alegre e jovial que ele mostrava na tela, mas sua realidade estava muito distante do que seus fãs podiam imaginar. Com o tempo, seu talento o levou a fazer um teste para Glee, e foi então que sua vida tomou um rumo inesperado. Ele conseguiu o papel de Finn, o simpático jogador de futebol americano que também era apaixonado por música, e rapidamente sua carreira decolou. No entanto, embora Glee tenha lhe oferecido uma segunda chance e um propósito, a fama e as exigências da indústria não foram um alívio para seus problemas internos. Na verdade, acabaram intensificando o conflito entre seu desejo de permanecer sóbrio e a pressão da fama. À medida que sua popularidade crescia, Monteith parecia enfrentar um peso emocional que aumentava junto com a fama. Embora tenha tentado se reabilitar diversas vezes, o caminho para a sobriedade foi difícil. Aos 19 anos, Monteith entrou pela primeira vez em uma clínica de reabilitação, um esforço motivado pelo desejo de retomar o controle de sua vida e deixar para trás os anos de consumo que marcaram sua juventude. No entanto,
Cada tentativa de recuperação era uma prova em que ele se dividia entre a carreira e as tentações do passado. Seu sucesso em Dio transformou em um modelo para milhões de jovens, uma responsabilidade que o enchia de orgulho, mas que também acrescentava uma pressão constante e exaustiva. Embora tentasse se mostrar como alguém forte e determinado, a fama expunha cada passo de sua vida, e para alguém em recuperação, isso podia ser avassalador. Ao longo dos anos, Monteith. Ele contou com o apoio de amigos e colegas, que reconheciam a luta que ele enfrentava. O elenco de Glee era praticamente uma segunda família para ele, e muitos deles sabiam dos seus esforços para se manter sóbrio. Mas, como acontece com muitos jovens da indústria do entretenimento, as tentações eram incessantes. As festas, os eventos e a vida social de Hollywood eram um lembrete constante dos seus dias de excessos. E embora tentasse se manter afastado, as recaídas se tornaram episódios que marcaram sua vida nos bastidores. No dia 13 de julho de 2013, a notícia de sua morte abalou seus seguidores, que não podiam acreditar que seu querido Finn Woodson não estaria mais entre eles. Encontrado sem vida em um hotel em Vancouver, no Canadá, sua partida foi um golpe inesperado que deixou tanto os fãs quanto os colegas de elenco em choque. O relatório oficial determinou que a causa da morte foi uma overdose acidental de heroína e álcool, um desfecho trágico que pode ter sido influenciado por sua baixa tolerância após um período de sobriedade. A ironia era devastadora. Cory Monteith, que tantas vezes tentou superar seus vícios, acabou sendo vítima justamente daquilo de que sempre tentou fugir. O impacto de sua morte foi sentido não só no set de Glee, mas também entre seus fãs e por aqueles que viam nele uma inspiração. Monteith, que era visto como um exemplo de perseverança e superação, deixou sua marca em Hollywood e sua história se tornou um exemplo das complexidades da fama e dos vícios. Hoje, seu legado continua vivo, nos lembrando dos desafios e dos sacrifícios daqueles que buscam uma vida melhor em meio à pressão e às tentações da fama. Número 6. Philip Seymour Hoffman. Ele foi um ator que irradiava um talento incomparável, uma qualidade que o levou a ocupar um lugar especial na indústria do cinema. Sua habilidade de mergulhar nos personagens mais complexos e profundos fez com que se destacasse em cada projeto do qual participou. Desde seus primeiros anos, Hoffman demonstrou uma sensibilidade e uma entrega que poucos atores conseguem alcançar. Qualidades que o levaram a interpretar papéis emblemáticos em filmes como Capote, onde deu vida ao célebre escritor Truman Capote. Sua atuação nesse filme foi tão impactante que não só lhe rendeu um Oscar, mas também o reconhecimento unânime como um dos atores mais versáteis e dedicados de sua geração. No entanto, além do sucesso nas telonas, Hoffman também deixou sua marca no teatro, onde demonstrou sua maestria em um palco no qual poucos conseguem brilhar da mesma forma. Suas atuações em peças como True West e Death of a Salesman chamaram a atenção do público e da crítica, consolidando-o como uma figura respeitada e admirada em todos os âmbitos da atuação. No entanto, enquanto seus feitos se acumulavam e sua carreira continuava em ascensão, Hoffman enfrentava uma luta pessoal que, embora oculta para muitos, era tão intensa quanto os papéis que interpretava. Desde jovem, Hoffman tinha problemas com drogas. No entanto, conseguiu manter-se sóbrio por mais de 20 anos, período em que se dedicou a construir sua carreira e a aperfeiçoar seu ofício. Apesar de ter deixado para trás seus antigos hábitos, o vício era uma sombra que permanecia latente, esperando um momento de fraqueza para voltar. Foi no ano de 2012, ao enfrentar uma série de pressões, tanto pessoais quanto profissionais, que Hoffman recaiu no uso de substâncias. Essa recaída, embora inesperada para muitos, mostrou que até mesmo as pessoas mais talentosas e aparentemente fortes podem sucumbir aos seus demônios internos. Apesar de que seus amigos próximos e colegas estavam cientes da situação e tentavam oferecer apoio, a gravidade do seu problema não era totalmente visível para o público. Hoffman tentou buscar ajuda e frequentou um centro de reabilitação na esperança de retomar o controle sobre sua vida. No entanto, o caminho para a recuperação acabou sendo uma luta árdua e complexa.
O vício voltou a afetá-lo, impactando não só sua vida pessoal, mas também todos os aspectos de sua existência. Para Hoffman, cada tentativa de se manter longe das drogas era uma batalha em que ele se dividia entre o desejo de superar-se e as dificuldades de enfrentar seus medos e ansiedades. Em 2 de fevereiro de 2014, o mundo do entretenimento foi abalado pela notícia de sua morte. Hoffman foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York, um fato que deixou seus fãs e a indústria em estado de choque. Os relatórios oficiais indicaram que a causa de sua morte foi uma combinação letal de heroína, cocaína, benzodiazepínicos e anfetaminas, substâncias que ele havia consumido numa tentativa de aliviar suas angústias pessoais. Em sua casa, as autoridades encontraram seringas e saquinhos de heroína, evidência clara da gravidade de sua situação. Para muitos, foi chocante descobrir que o ator que parecia ter tudo estava travando uma luta silenciosa que acabou vencendo. Número 7. Anna Nicole Smith. Ela foi uma figura que capturou a atenção do público, tanto por sua beleza quanto por sua vida cheia de controvérsias. Desde sua estreia como coelhinha da Playboy até seu relacionamento amoroso com o magnata do petróleo J. Howard Marshall, Smith se tornou uma personalidade midiática conhecida no mundo todo. A diferença de idade entre ela e Marshall, de 89 anos, causou grande polêmica e, após a morte dele, em 1995, Smith se viu envolvida em uma batalha judicial pela herança do milionário, o que aumentou sua fama e também a pressão sobre ela. Sua vida era cheia de luxos e excessos, mas também de dificuldades e momentos sombrios. Após uma cirurgia de aumento dos seios, Smith começou a depender de medicamentos prescritos para lidar com a dor e, com o tempo, essas substâncias se tornaram algo cotidiano em sua vida. Entre os remédios que ela consumia estavam Valium, Xanax e outros analgésicos. Sua amiga e suposta ex-companheira sentimental, Missy Byron, compartilhou em seu livro detalhes sobre a dependência de Smith aos medicamentos, descrevendo-a como alguém que lutava para se manter de pé. A vida de Smith também foi marcada pela perda de seu filho, o que intensificou sua dor e o consumo de medicamentos. Para o público, ela era uma figura fascinante que parecia viver uma vida de opulência, mas poucos sabiam das batalhas internas que enfrentava. Sua realidade por trás das câmeras estava muito distante da imagem glamourosa que projetava, e o consumo de medicamentos foi o caminho que encontrou para escapar de suas angústias. Em 8 de fevereiro de 2007, Anna Nicole Smith foi encontrada inconsciente em seu quarto de hotel na Flórida. Apesar das tentativas de reanimação, ela foi declarada morta horas depois. Os laudos forenses revelaram que a causa de sua morte foi uma combinação de medicamentos prescritos. Seu falecimento marcou o fim de uma vida cheia de drama e controvérsias, e se tornou um alerta sobre os perigos do abuso de medicamentos. A história de Anna Nicole Smith permanece como um lembrete dos desafios enfrentados por aqueles que, em meio ao luxo, buscam consolo no uso de substâncias que os afastam de sua realidade. Número 8. River Phoenix. Sem dúvida, um dos talentos mais brilhantes que surgiram em Hollywood nos anos 80 e início dos anos 90. Sua habilidade para capturar emoções e transmiti-las na tela o transformou em um ator que ia muito além de uma simples estrela juvenil. Desde sua atuação em Conta Comigo, onde seu personagem, um adolescente que carrega uma vida complexa, demonstrou sua capacidade de se aprofundar em papéis que refletiam uma sensibilidade e profundidade pouco comuns. Mais adiante, sua atuação em Garotos de Programa, ao lado de Keanu Reeves, o consagrou como um intérprete disposto a correr riscos, enfrentando histórias e personagens que desafiavam as normas da época. Mas, embora sua carreira estivesse em ascensão, por trás daquela imagem encantadora e de seu estilo de vida aparentemente limpo, Phoenix lutava com uma realidade que, no fim, acabaria o superando. A tragédia que envolveu sua morte se desenrolou no famoso Clube Viper Room, em West Hollywood, um lugar conhecido por ser o epicentro da vida noturna da cidade e onde muitas celebridades encontravam um escape das exigências da fama.
Era a noite de 30 de outubro de 1993 e Fênix tinha ido ao clube acompanhado de sua namorada, Samantha Matisse, e de seus irmãos, Joaquim e Irene. A expectativa era simples: curtir a música, relaxar e, talvez, subir ao palco para tocar com alguns amigos. O clube, que era parcialmente propriedade de Johnny Depp, que também estava presente, era um ponto de encontro habitual para artistas. E naquela noite, como em qualquer outra, parecia oferecer a oportunidade perfeita para uma noite tranquila, sem imprevistos. No entanto, ao longo da noite, Fênix começou a apresentar sinais de mal-estar. Em uma tentativa de se acalmar, ele deixou o agito do clube, mas assim que saiu para o ar fresco, o mal-estar se intensificou rapidamente. O que começou como uma tentativa de se distrair dos problemas se transformou em uma tragédia. Segundo testemunhas, Fênix sofreu convulsões e desmaiou na calçada, onde seus irmãos e outras pessoas presentes, em um ato de desespero, tentaram reanimá-lo. A cena foi devastadora. Um jovem no auge de sua carreira, lutando para respirar enquanto as pessoas ao seu redor tentavam manter a calma e lhe dar a ajuda de que precisava. A ambulância chegou, mas já era tarde demais para salvá-lo. Fênix foi declarado morto no Hospital Cedar-Sinai na manhã do Halloween de 1993. Os relatórios médicos indicaram que sua morte foi causada por uma insuficiência cardíaca decorrente de uma intoxicação por heroína e cocaína, o que impactou profundamente seus fãs e colegas. Muitos ficaram surpresos, já que o jovem ator era visto como um exemplo a ser seguido, alguém que supostamente evitava excessos e mantinha um estilo de vida saudável. A verdade era muito mais complexa e seu falecimento revelou que até mesmo figuras públicas que projetam um ideal de vida saudável podem enfrentar problemas internos desconhecidos pelo resto do mundo. A morte de Fênix foi um golpe devastador para Hollywood, onde muitas estrelas jovens enfrentavam tentações e pressões semelhantes. Sua partida não significou apenas a perda de um talento que prometia revolucionar a indústria do cinema, mas também serviu como um lembrete dos riscos que rondam aqueles que, tão jovens, alcançam a fama e a fortuna em um ambiente que, em vez de oferecer acolhimento e apoio, costuma proporcionar oportunidades para o abuso. Hoje em dia, seu legado continua vivo e sua vida e morte deixaram uma marca profunda que lembra a todos a vulnerabilidade que a fama não consegue esconder. Número 9. Heath Ledger. Ele foi um ator brilhante que se destacou por seus papéis intensos e complexos, especialmente por sua interpretação icônica do Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Com um talento excepcional, Ledger conseguia se transformar completamente em cada personagem e sua dedicação o levou a receber um prêmio da Academia de forma póstuma. No entanto, o esforço exigido para interpretar papéis tão intensos teve um custo emocional significativo e sua vida pessoal começou a desmoronar sob a pressão. Em 2007, Ledger começou a enfrentar problemas para dormir e a ansiedade causada por seus papéis e pelas responsabilidades em sua vida o levou a recorrer a medicamentos para conseguir descansar. No entanto, esses medicamentos logo se tornaram uma dependência que o acompanhou em seus últimos anos. Seu relacionamento com Michelle Williams, mãe de sua filha, também foi afetado e os problemas pessoais começaram a se acumular, o que, somado à sua frágil saúde mental, o levou a uma situação complexa e difícil de lidar. Durante as filmagens de seu último filme, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, seus colegas de trabalho notaram que Heath estava incomumente cansado e triste. A intensidade emocional que ele costumava trazer para seus papéis parecia ter começado a drenar sua própria vitalidade. E nos últimos dias de sua vida, Ledger tentou encontrar paz através de uma combinação de medicamentos para insônia e ansiedade. Em 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado inconsciente em seu apartamento em Nova York. Os esforços para salvar sua vida foram em vão e as autoridades confirmaram seu falecimento. Os laudos toxicológicos revelaram a presença de uma mistura de medicamentos em seu organismo, incluindo analgésicos, sedativos e ansiolíticos.
Sua morte trágica foi um lembrete dos desafios que os artistas enfrentam ao interpretar personagens tão exigentes emocionalmente. Heath Ledger deixou um legado de interpretações inesquecíveis e sua história continua sendo lembrada por aqueles que o admiraram como artista e pessoa. Sua vida e sua morte ficaram como um alerta sobre os efeitos da fama e da pressão na saúde mental daqueles que estão constantemente sob os holofotes. Número 10. Marilyn Monroe. Uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Ela é lembrada por sua beleza, carisma e talento, que a transformaram em um símbolo cultural imortal. Desde seu papel em Os Homens Preferem as Loiras até sua famosa interpretação de Parabéns pra Você para o presidente John F. Kennedy, Monroe deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento e no coração do público. No entanto, por trás do brilho do estrelato e do encanto de sua imagem, Marilyn enfrentava desafios pessoais profundos que a levaram a um final trágico e prematuro. Desde jovem, Monroe sofreu uma vida complicada e cheia de carências emocionais. Sua infância foi marcada por uma ausência constante de estabilidade familiar e afeto, o que moldou seu caráter e gerou inseguranças profundas que a acompanharam ao longo da vida. Ao chegar a Hollywood, o sucesso parecia oferecer a ela a fuga perfeita. Mas, com o tempo, a pressão de manter sua imagem e de satisfazer as expectativas da indústria a levou a um estado de ansiedade e depressão. À medida que sua carreira crescia, a atriz começou a recorrer a medicamentos para enfrentar seus problemas de insônia, ansiedade e dor emocional. Para lidar com o estresse e o cansaço, Monroe passou a consumir barbitúricos e sedativos. Sua dependência aumentou quando enfrentou fracassos amorosos e decepções pessoais, incluindo os conflitos com seus parceiros e as exigências de sua carreira. O público via Marilyn como uma estrela vibrante e sedutora, mas quem a conhecia pessoalmente sabia que ela era uma mulher vulnerável e frágil. A falta de uma rede de apoio emocional sólida e o escrutínio constante da mídia não ajudaram a melhorar sua situação. Monroe se encontrava presa em um ciclo de dependências e solidão. Em 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles. A causa de sua morte foi uma overdose de barbitúricos, embora oficialmente tenha sido classificada como um provável suicídio. As circunstâncias em torno de sua partida alimentaram especulações e teorias ao longo dos anos. A notícia chocou o mundo e seus fãs ficaram devastados com a perda de uma figura tão emblemática. Sua morte marcou o fim de uma vida complexa, na qual o sucesso e a vulnerabilidade coexistiam de forma trágica. O legado de Marilyn Monroe é um reflexo dos altos e baixos da vida em Hollywood, e sua história continua sendo lembrada como uma lição sobre os perigos da fama e a importância da saúde emocional. Marilyn continua sendo uma figura inspiradora, cujo magnetismo ainda fascina o público. Sua vida e sua morte nos lembram a linha tênue entre o brilho do sucesso e as sombras pessoais que muitas vezes se escondem por trás das luzes da fama.